O automobilismo moderno vive de previsões, simulações, certezas matemáticas, mas em Le Mans a matemática às vezes falha. Em 2017, quando os gigantes alemães foram embora e o vazio de poder se abriu, alguém decidiu atacar. Não uma montadora, não um híbrido bilionário, mas um projeto independente, financiado por ambição russa e desenhado pela mão mais respeitada da aerodinâmica italiana. O Dallara BR-1 nasce para ser o assassino de gigantes, rápido o suficiente para incomodar a Toyota, agressivo o suficiente para ignorar o medo. Mas havia um problema, ele era tão extremo, tão sensível, tão eficiente, que às vezes não queria ficar no chão. Esta não é apenas a história de um protótipo rápido, é a história de uma máquina que flertou com o céu e descobriu da pior forma que em Le Mans velocidade é talento, mas controle é sobrevivência. Essa é a história do Dallara BR-1 com motor AER, um carro rápido demais para ser ignorado e complexo demais para ser domado. Para entender o BR-1, precisamos olhar para o cadáver ainda quente do regulamento LMP1 de 2017. Com a debandada dos fabricantes alemãs, o Mundial de Endurance enfrentava um abismo existencial. A FIA e o ACO precisavam de volume no grid e Boris Rottenberg, o bilionário por trás da SMP Racing, precisava de um monumento à sua ambição. Rottenberg não queria apenas participar, ele queria vencer no geral. Para isso, ele não buscou um construtor de garagem, ele foi até Varano del Melegari, na Itália, bater a porta da Dallara. A Dallara é, sem exagero, a espinha dorsal do automobilismo mundial. Eles fabricam de tudo, da Fórmula 2 a IndyCar, mas o BR-1 era diferente. Era o primeiro protótipo do LMP1 que a empresa desenvolvia de forma independente em anos. O projeto foi cercado por um rigor quase militar, centenas de horas de túnel de vento, simulações de CFD que fritavam servidores e uma colaboração direta com os engenheiros da BR Engineering na Rússia. O objetivo era claro: criar uma plataforma que pudesse ser vendida para equipes privadas, mas que tivesse o DNA de uma operação de fábrica. O BR-1 nasceu de uma aerodinâmica agressiva, focada em eficácia extrema e uma produção drástica de arrasto, algo essencial para as longas setas de Lassart. O chassi é apenas uma escultura de fibra de carbono até que você instale um motor. E aqui reside a primeira grande decisão técnica que selaria o destino do BR-1 da SMP Racing. Enquanto outras equipes optavam pela confiabilidade comprovada do motor Gibson aspirado, a SMP escolheu o caminho da complexidade. O AER P60B, um V6 biturbo de 2.4 litros. No papel, era a escolha lógica. O turbocompressor oferecia uma curva de torque que os motores aspirados jamais alcançariam, permitindo que o carro recuperasse a velocidade nas saídas de curva de forma muito mais próxima aos híbridos da Toyota. Entretanto, o P60B era um motor temperamental. Era leve, extremamente compacto e capaz de produzir mais de 700 cavalos de potência, mas operava em uma janela térmica de vibração perigosamente estreita. O gerenciamento de calor nos tubos dentro de uma carenagem de LMP1 é um pesadelo da engenharia. Durante os testes iniciais, o BR-1 com motor AER mostrou-se um foguete em linha reta, mas um relógio de porcelana sob pressão. Cada quilômetro percorrido era uma negociação entre a performance absoluta e a integridade metalúrgica. A estreia competitiva do BR-1 em Spa-Francorchamps em 2018 deveria ser uma celebração. Em vez disso, tornou-se um filme de terror técnico. O mundo assistiu em choque quando o carro da SMP Racing bateu na subida da Eau Rouge em direção a Radion. Quando ele simplesmente perdeu contato com o solo, o BR-1 não derrapou, ele decolou. Foi um fenômeno conhecido como blowover, que ocorre quando o fluxo de ar sobre o bico do carro se torna maior que a pressão sobre ele, transformando o protótipo em uma asa de avião de 900 kg. Esse incidente expôs uma falha crítica na filosofia aerodinâmica inicial. O carro era tão sensível ao fluxo de ar turbulento que, ao seguir outro competidor de perto em subidas de alta velocidade, o equilíbrio da pressão colapsava. A Dallara teve que voltar à prancheta às pressas. O BR-1 foi domesticado com modificações nas caixas de roda e no splitter frontal para garantir que ele permanecesse grudado ao asfalto. A confiança dos pilotos, porém, não é algo que se conserta com fibra de carbono. Le Mans estava no horizonte e o BR-1 agora carregava o estigma de ser um carro imprevisível. Quando o circo da WEC finalmente chegou ao Le Mans, o Dallara BR-1 AER era o carro privado mais rápido da pista. Nas mãos de nomes como Jenson Button, Vitaly Petrov e Mikhail Aleshin, o carro demonstrava uma velocidade de ponta que incomodava a Toyota. Nas retas de Mulsanne, o BR-1 passava dos 350 km por hora com uma facilidade desconcertante. Mas Le Mans não premia velocidade pura, ela premia resistência ao caos.
A edição de 2008 e a super temporada de 2019 foram um teste de sanidade para a equipe técnica. Enquanto o chassi da Dallara agora parecia estável, o motor AER continuava a ser o calcanhar de Aquiles. Falhas elétricas, problemas de ignição e a constante luta contra a degradação dos componentes periféricos mantinham os mecânicos em um estado de vigília permanente. Houveram momentos de brilho onde o BR-1 se consolidou como o melhor do resto, conquistando pódios e provando que em um bom dia a engenharia russa-italiana poderia desafiar a hegemonia japonesa. Mas a sombra dos problemas de confiabilidade nunca abandonou o box da SMP. O fim do programa BR-1 veio de forma tão súbita quanto seu nascimento. Com a mudança iminente para o regulamento dos hypercars e a percepção de que os privados nunca teriam uma chance real contra o equilíbrio de performance que favoreciam os híbridos, a SMP Racing retirou-se de cena. O BR-1 foi o último dos moicanos de uma era de LMP1 privados que tentaram com recursos finitos alcançar a perfeição técnica. Olhando para trás, o Dallara BR-1 AER não foi um fracasso, mas sim uma lição sobre a complexidade do automobilismo de elite. Ele forçou a Dallara a explorar os limites absurdos da aerodinâmica de protótipos e serviu como laboratório para tecnologias que hoje vemos na nova era dos LMDH. Ele era um carro que exigia respeito e punia a hesitação. No Museu Invisível das Máquinas de Corrida, o BR-1 ocupa um lugar especial. O de uma máquina que era rápida demais para ser ignorada e complexa demais para ser domada por completo. Hoje, o BR-1 descansa em coleções privadas e depósitos de equipes, mas seu eco ainda é ouvido em Le Mans. Cada vez que um protótipo moderno atravessa a Porsche Curves com precisão cirúrgica, há um pouco da dor e do aprendizado daquele projeto. O automobilismo precisa dos audazes, daqueles que estão dispostos a construir algo do zero e enfrentar gigantes. O Dallara BR-1 AER foi o testamento de uma era onde a ambição russa, o design italiano e a força bruta britânica se uniram para tentar o impossível. Ele nos lembrou que entre o asfalto e o céu existe uma linha muito tênue chamada engenharia, e atravessar essa linha é o que separa carros de corrida dos mitos.